Ok, bom dia. Começando logo aqui esse vídeo, sabe? O último vídeo é de sexta-feira. Hoje são 26 de janeiro, não me lembra nada a data. São 8h18, segunda-feira. Segunda-feira é um dia foda. É um dia de recomeço, certo? De retomada de atividades, de retomada de preocupações. Mas assim, eu fiz umas anotações hoje no 247 e não anotei nada de sexta-feira para cá, estive ocupado com outras questões. O meu note está cheio de temas ali, sabe, para serem analisados. Mas hoje, veja, hoje, no caso, é hoje 26, tá certo? Eu anotei alguma coisa. E a primeira coisa que veio foi aquele incidente, né? Eu não vou falar de acidente, tá certo? Mas aquele evento, como é que a gente fala na área do seguro, na área, aquele sinistro, tá certo? No campo do direito, eu acho que a gente fala sinistro, então houve um sinistro ontem na Praça do Cruzeiro, em Brasília, eu não conheço. Eu estive em Brasília, eu acho que foi em 2010, eu acho, tá certo? E depois voltei, eu acho que em 2011, não sei se em 2012, eu não lembro. Mas tudo assim, muito fugazmente, tá certo? Sem muita, sabe, cidade dos outros, sabe? Cidade de pessoas que a gente não conhece, sabe? E assim, cidade com as quais a gente não guarda afinidade. Eu lembro que lá na Cachoeira do Espelho tinha uma ilhota de frente ao lote do mestre, de mestre e meu pai, certo? E quando chegava o mês de julho, ele era freguês, tá certo? Ele ia para lá, para aquela ilhota, as águas estavam baixas e era tempo das tartarugas botarem ovo, tá certo? E elas saíam da água do Xingu, tá certo? E subiam a ilhota, procuravam um local ali, faziam um buraco, sabe? E descarregava dentro, sabe? Os seus óvulos, tá certo? Agora, para mim, já eram óvulos fecundados, não sei como é que é isso, nos tracajás. Eu estou falando aqui porque vejo ali naquela parte do Xingu, onde está a Cachoeira do Espelho, tem a parte, hoje a gente pode demarcar e está demarcado a parte da hidrelétrica de Belo Monte abaixo, tá certo? E a parte da hidrelétrica do Belo Monte acima. Já havia ali onde foi feita, não sei, eu não fui no local, não sei como é que era, mas eu sabia que ali naquela região tinha um pedral imenso que fazia o Xingu sem navegabilidade, inavegável, tá certo? Veja, não dava para você fazer ali, sabe, navegação saindo de Altamira, indo direto para Belém, por exemplo, não tinha condições. Você ia até umas horas, sabe, depois chegava diante de um pedral, de uma queda d'água imensa, sabe, de uma cachoeira mesmo, um desnível muito profundo de pedras, tá certo? O rio caía de repente, o rio estava aqui em cima uma parte, outra parte estava lá embaixo, tá certo? E mesmo nas grandes águas, o rio ficava intrafegável, havia muitas pedras ali obstruindo, tá certo? E quem quiser que fosse, eu acho até que havia desnível ainda, eu nunca estive lá, tá certo? Houve um doido rapaz que pegou um barco, sabe, encheu de tambores de 200 litros, sabe, desses que transportavam combustível na época, acho que diesel e gasolina, tá certo? De 200 litros, e ele, sabe, encheu o porão desses tambores ali para fazer ali, sabe, ali um vácuo, tá certo? E tentou, sabe, descer o rio e colocou depois ali no convés, sabe, também bairros vazios amarrados, tá certo? Para dar flutuação. O cara fez na mar, ele não fez a coisa cientificamente, talvez se ele tivesse chamado, sabe, um físico, sabe, talvez ele pudesse ter dado ideias melhores. Mas eu não sei, na verdade, eu não sei o que é que ele pretendia. Eu sei que ele arremessou, rapaz, aquela embarcação. Eu não sei qual era a quantidade, a quantidade de carga que ela poderia, sabe, transportar, eu não sei. 5, 10 toneladas, eu não sei, tá certo? Sei que ele pegou, sabe, ligou o motor da bicha ali, do bicho, sabe, do barco ali em Altamira e saiu na direção, sabe, ali da grande volta, sabe, e foi cortando para a esquerda, cortando para a direita e foi, passou de frente do garimpo da Ilha da Fazenda e foi que foi, depois chegou no Galo e foi que foi, tá certo? No Galo, já de Barbalha tinha uma propriedade, mas isso aí é papo para outra hora, tá certo?
E foi, de repente estava ali, rapaz, ali de frente do Pedral, tá certo? E ele não parou, rapaz, ele foi logo, mandou o piloto, vai, piloto, vai, vai, vai. E o piloto saiu cortando a esquerda, cortando a direita, e foi que foi, rapaz, foi que foi. E de repente, sabe, era uma corredeira, tá certo? Havia água ali, sabe, passando, e o barco não tinha freio, rapaz, e foi que foi, batia numa pedra, corria pro outro lado, batia noutra pedra, corria pro outro lado. Eu só sei, rapaz, que ele terminou caindo ali no precipício, sabe, no desnível. Caiu lá embaixo, tá certo? Nas piores condições, eu acho. Não sei se já foi partido ao meio, tá certo? Eu não sei como é que foi. Também não sei dizer se ele afundou ali mesmo, sabe? Encalhou ali, não sei como é que foi isso aí. Sei que tinha esse transtorno ali naquela região onde foi feita a hidrelétrica de Belo Monte, tá certo? E veja que isso não foi superado, tá certo? E hoje não dá mais para superar, tá lá a hidrelétrica, porra, tá certo? Mas o Xingu tem esse negócio. Agora veja, abaixo do Xingu, tá certo? Você tem tartaruga, tá certo? E acima do Xingu você tem tracajá. É que nem aquela história, sabe, do urso polar, tá certo? Só tem urso no Ártico, tá certo? Ali para as bandas da Groenlândia, tá certo? Lá tem urso polar, sabe? Aqueles ursos branquinhos, tá certo? Veja, no Ártico, certo? E no Antártico, no Polo Antártico, certo? Não tem urso. E Antártico quer dizer exatamente isso, ausência de urso, tá certo? Ártico tem urso. Antártico não tem urso. Eu peguei essa noção num filme, rapaz, com aquele ator, sabe, inglês, como é que chama ele? Aquele careca. Porra, bicho, como é que chama ele? Ah, não vou lembrar agora, sabe? E ele, sabe, se envolve, tem um filho, se envolve aí, sabe, numa situação aí de bandidos, de bandidagem, tá certo? Ele não sendo bandido, tá certo? E tinha um filho que foi assassinado, tá certo, num tiroteio. E de repente, antes do tiroteio, os dois conversavam e o garoto estava na universidade, eu acho, sabe? E aí os dois de repente começaram a falar de polo, certo? Polo ártico, polo antártico, sabe? E aí vai para cima e vai para baixo. Foi quando o moleque disse assim: Não, pera lá, deixa ele falar uma coisa. Polo ártico não tem urso, certo? Digo melhor, Polo Ártico tem urso, tá certo? Você encontra lá ali pela Groenlândia, aquela coisa toda ali, sabe? Mais localizado ali, tá certo? Os esquimós, por exemplo, saem pra porrada com ursos polares, tá certo? Além de focas e tudo mais, tá certo? Eles saem pra porrada com ursos polares. Já lá para as bandas da Patagônia, ali na Argentina, aquelas bandas ali do Polo Antártico, certo? Não tem urso, então é por isso que o Ártico é Ártico e Antártico é Antártico, tá certo? Antártico quer dizer sem urso, Ártico com urso, certo? Na matemática a gente faria um sinal positivo na frente de urso, tá certo? Um traço significativo ali pro conceito, sabe, de polo ártico, rapaz, olha, puta que pariu. Rapaz, eu tô falando aqui, por que eu tô falando isso, hein? Se eu tava falando de tartaruga e tracajá, tá certo? Tartaruga tem Xingu abaixo ali hoje da hidrelétrica de Belo Monte, tá certo? Ali perto do município de... Como é que chama aquele município? Você sai de Altamira, pega Porto de Vitória do Xingu, tá certo? Pega o Tucuruí, entra no Xingu, tá certo? E vai na direção de um município que foi sede e dentro do qual estava o território de Altamira, tá certo? Como é que chamava, hein? Hoje ele é chamado de Senador Zé Porfírio, mas ele tem um nome anterior, sabe? Que o Marquês de Pombal, sabe? Resolveu designar, ou não foi o Marquês de Pombal, senador Zé Porfírio acho que foi uma votação lá da Câmara Municipal da cidade, da comarca, tá certo? E eu só sei, rapaz, que você vai nessa direção. E antes de chegar nesse município, entre Vitória do Xingu e esse município, Senador Zé Porfírio, no verão, sabe, se forma ali, sabe, no meio do rio, um espraiamento medonho, sabe, parece assim, sabe, um deserto. E ali as tartarugas, uns bichos imensos, rapaz, assim, sabe, de 10, 20, 30 quilos, tá certo? Eles vêm ali, sabe, cavar um buraco na terra para desovar. Eles chamam de tabuleiro. Tabuleiro de quê, hein? Tem um nome aquele tabuleiro, rapaz, que eles chamam de tabuleiro aquela praia, tá certo? Onde as tartarugas vêm. Eu falei tartaruga, rapaz, é um bicho grande de muita carne, rapaz. Eu conheci um advogado, rapaz, que tinha relação com esse município aí de Senador Zé Porfírio, com outro nome. Como é que chamava, hein? Se eu desse um Google agora, eu descobriria, mas eu não vou dar Google, tá certo? E eu só sei dizer para que um cara aí, sabe, um advogado espertalhão, tá certo? Que virou defensor público, tá certo? Virou defensor público sem ter feito concurso público, tá certo? Tinha um político aqui da área de cartório, sabe, que virou deputado estadual,
e nessa época eles estavam naquela fase de transição da Constituição degenerada dos militares, tá certo? Da ditadura militar, e fazendo ali um processo de assembleia constituinte, tá certo? E na votação se criou aqui na Constituição do Estado do Pará, ali né, nas disposições transitórias, uma norma, uma regra, sabe, que dizia que todos aqueles que pertencessem a um quadro suplementar ao quadro efetivo de funcionários públicos, tá certo? Passariam para o quadro efetivo, tá certo? Seriam tornados efetivos, tá certo? Os que eram ali, sabe, que não tinham entrado por concursos seriam efetivados, tá certo? E esse cara, ele foi efetivado, rapaz, ele ganha uma baba hoje legal, rapaz, sabe, como defensor público, puta que pariu. Mas ele entrou. Eu acho que foi o Jader Barbalho, rapaz, sabe, que concedeu essa benesse para esse pessoal. E é por isso que eles são, sabe, barbalistas até a raiz do cabelo, tá certo? Porra, bicho. E esse cara, rapaz, fazia amizades aqui em Belém, tá certo? Ele advogava aqui nos tribunais aqui em Belém e se dava bem com os desembargadores porque ele costumava trazer, rapaz, sabe, mimos. Ele trazia mimos, rapaz, mas não era uísque, não, sabe? Não era uísque, tá certo? Ele trazia, rapaz, levava carne de tartaruga, rapaz, carne de caça, sabe? Carne de paca, entendeu? Carne de veado, tá certo? Mas principalmente tartaruga no gelo, rapaz, sabe? Ele já levava o bicho ali morto, esquartejado dentro do gelo, até que um dia um delegado federal, orientado por um inimigo, sabe, dele, sabe, desse advogado espertalhão, disse, olha, tem um advogado que vai já chegar aqui, hoje é sexta-feira, delegado? É. Ah, o senhor está em diligência por aqui, doutor? Quando é que o senhor vai? Não, eu só vim fazer aqui cumprir uns mandados aqui, etc e tal. Um delegado falando, delegado federal falando. Mas já estou de saída, nessa época não tinha justiça federal em Altamira e agora tem. E eu entreguei o lugar, tá certo, de onde era esse advogado. Aí, rapaz, ele disse, olha, pois bem, se o senhor for agora lá a partir de 4 horas lá para o aeroporto, o senhor vai ver chegar lá, sabe, um cara empurrando um carrinho desse de carregar bagagem de viagem, tá certo, do aeroporto, com vários isopores. Isopores. Eu acho que eu flexionei a palavra isopor correta, certo? E vai estar cheia de gelo e vai ter carnes ali, vai ter peixe, sabe? Vai ter carne de caça, vai ter carne de caça, carne de tartaruga. Aí o delegado olhou assim para ele, é mesmo, doutor? Mas, doutor, por que o senhor me fala isso? Não, eu só estou dando aqui uma dica em off. Em off, doutor. Não esqueça, eu falei em off, está certo. Aí o delegado reuniu ali a equipe dele, sabe? Eu não sei quantos investigadores tinha, se tinha escrivão também no meio, não sei. Aí eles foram para o aeroporto, não demorou muito, chegou um carro, sabe, e fez ali a manobra, aí veio uma pessoa, pegou um carrinho desse de carregar bagagem, malas no aeroporto, sabe, desceu, aí encostou no porta-mala e descarregaram, rapaz, no porta-mala, descarregaram do porta-mala no carro, sabe, vários isopores, tá certo? Aí o cara ia movimentando na direção, sabe, ali do terminal, tá certo? Mas antes de chegar, rapaz, ainda no estacionamento, eu acho, sabe, o delegado chegou e disse, boa tarde, doutor, tudo bem? Eu sou o delegado fulano de tal, olha aqui, aí mostrou, acho que ele mostrou a identidade dele, tá certo? Aí o cara, sabe, gelou, olha, a carne dele, o sangue dele petrificou, rapaz, sabe? Oh, pois não, doutor, diga. Senão, se o senhor não se incomoda, eu queria, o senhor vai viajar e tal, entendeu? Se o senhor não se incomoda, eu gostaria de ver aí, sabe, fazer uma inspeção aí, sabe, nessas suas carnes. Não, ele não falou carnes, não. Eu gostaria de ver aí, sabe? Queria que você abrisse seu isopor para eu dar uma espiada aí dentro. Aí o cara ficou assim, mas por quê, doutor? Qual é o problema? Aí disse, não, o senhor se incomoda? Não, não, de jeito nenhum, tá certo. Aí um agente chegou, já foi logo metendo ali, tava ali, sabe, apertado ali a tampa do isopor, sabe, com aquelas fitas crepe, tá certo? Ele meteu assim um cortante, sabe, um instrumento perfuro cortante, não sei, um canivete, não sei, tá certo? E abriu o isopor, rapaz, tava cheio de gelo em cima, tá certo? Aí ele começou a tirar ali o gelo de cima, começou a aparecer peixe, sabe, etc e tal. E lá no fundo, rapaz, tinha uns bichos estranhos, assim, umas patas estranhas, era patas de tartaruga, bicho, sabe? Aí ele abriu outro, a mesma história, tá certo? Tirava o peixe, olhava assim e tal, e aí lá embaixo, pernas de tartaruga, tá certo? Não sei. Doutor, esses animais aqui são silvestres, tá certo? E eles têm aí vedação legal para fazer aí, sabe,
movimentação disso aí, sabe? O senhor tem licença, o senhor tem permissão, o senhor tem alguma aí, sabe, alguma coisa que favoreça a sua situação aí para fazer, sabe? Isso, rapaz, não, olha, eu não tenho, tá certo? Doutor, então eu quero lhe dizer que esse produto aqui, tá certo? Esses isopores, eles estão apreendidos, tá certo? Eu gostaria que o senhor fosse ali no local onde eu estou hospedado, tá certo? Aí ele disse o local, não sei se ele foi no hotel ou não sei onde é que ele foi. Eu acho que ele foi na sede do INCRA, é lá que ele estava fazendo lá ali, sabe, a localização dele. Rapaz, a conclusão foi a seguinte, quando já são agora, sabe, 16 minutos de vídeo. O advogado foi preso, rapaz, ele deu voz de prisão pro cara e abriu um procedimento, tá certo? Ei, bicho, eu tô falando de tartaruga, rapaz, porque é o seguinte, se tem tartaruga, Xingu abaixo, tá certo, ali, digo melhor, Xingu abaixo é da unidade hidrelétrica do Belo Monte, tá certo? Hidrelétrica do Belo Monte acima só tem Tracajá, rapaz. É que nem peixe de couro pesado, tá certo? Qual é o peixe de couro pesado que tem? É pra baixo ali, sabe, do Xingu, tá certo? É peixe ali de águas profundas, tá certo? O filhote, por exemplo. O filhote, eu não sei se tem um filhote. Eu não sei se é um filhote. Mas tem uns peixes ali, sabe, uns bagres que crescem muito, tá certo? E dão ali para baixo. E lá para cima do Xingu, acima da corredeira do Belo Monte, não tem. Corredeira não, da hidrelétrica. Aí eu só sei, rapaz, que o mestre estava viciado já, sabe? Chegava a agosto, sabe? Digo, a julho, aí ele pegava o caxiri dele, atravessava, sabe? Ia ver onde tinha a marca ali de desova de um ninho, sabe, de ovo de tracajá, rapaz, sabe? Ele não deixava um para trás, tá certo? E ele tinha que correr, rapaz, porque tinha uns bichos, sabe, uns maçaricos ali, sabe? Umas gaivotas, eu não sei, tá certo? Que estavam também viciadas, rapaz. Mas as gaivotas e os maçaricos por questão da natureza deles, tá certo? Agora o mestre não, o mestre, sabe, a natureza dele não favorece, sabe, comer ovo de tracajá, tá certo? Rapaz, sei que se dependesse, sabe, dessas espécies aí, tá certo? Incluída a espécie humana ali, sabe, do mestre, sabe? Os tracajás ali, sabe, não se criavam, rapaz, não se multiplicavam, tá certo? Sei que ele catava, rapaz, o que ele podia, ele colocava numa vasilha, sabe? Eu não sei se ele levava uma vasilha de casa, uma panela, coisa que fosse assim, tá certo? Sei que ele não deixava um, rapaz. Agora o detalhe é, ele precisava ir antes dos maçaricos, sabe? E ainda tinha os camaleões, tá certo? Os camaleões ali, tá certo? Lagartos ali de um modo geral, sabe? Que também ali, sabe, gostava de sorver ali, rapaz, um ovo de tracajá. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que aquele tracajá fêmea, sabe, que depositou aqueles ovos ali numa cova, tá certo? Que ele fez ali, sabe, um buraco na areia. Ele fazia aquilo por instinto, rapaz, sabe? Ele nasceu naquela região, tá certo? Eu não sei bem como é que explica isso, tá certo? Aí eu quero pensar nesse pessoal migrante e imigrante, sabe? Esse pessoal que sai da sua terra, tá certo? Tem uma música aí, sabe, que o Nilson Chaves canta. O Nilson Chaves é um compositor, músico aqui do Pará, tá certo? A geração da gente não teve muita chance de se afirmar e não sei o que nesse país. A geração da gente não sei o que tem mais lá. E aí você partiu para o Canadá e eu fiquei no Já, mas quando eu estava me arrumando para ir, tá certo? Bati os olhos no luar e a lua foi parar no mar, certo? E eu fui ficando, tá certo? O cara fala desse pessoal, rapaz, houve um tempo que houve uma febre, sabe? De movimentação de paraenses. Hoje tem uma movimentação de nortistas que vão ali para Santa Catarina, sabe? Para o sul do país ali, sabe? Atrás de emprego, tá certo? Porra, bicho. E esse pessoal vai fazendo migração interna aqui, sabe? Porra, tá certo? E eu fico imaginando como é que um cidadão, sabe, faz migração, sai de sua terra, tá certo? E quebra essa lei da natureza, tá certo? De sair do seu lugar, tá certo? Porra, bicho. E assim os tracajás, eles têm uma lei, sabe, que governa o cérebro deles ali, tá certo? Aqueles bichos cascudos ali. O fato é que eles nascem, ficam ali por perto, sabe, vivendo ali por perto, e quando aperreia, rapaz, ali no tempo, sabe, da maturidade biológica, tá certo? Eles começam assim, sabe, sentir pressão no ovário, as fêmeas, tá certo? E começam a produzir, tá certo, óvulos. E eu não sei como é que esses óvulos são fecundados, rapaz, sabe? Porque eu acho que para ter ali a reprodução, tá certo? Tem que ter a contribuição do macho e fêmea, tá certo? Eu não sei como é que é isso. E eu só sei, rapaz, que a fêmea se aproxima ali do lugar onde ela nasceu, tá certo? E ali faz a desova, tá certo? Porra, bicho. E vejo que eles estão ali cumprindo uma lei da natureza, tá certo? E eu não sei como é que funciona isso, e eu quero voltar aqui para o meu texto, tá certo?
e eu não sei o que é que aconteceu, é porque que eu estou falando de ovos de tracajá, tá certo? De tracajá ali na Cachoeira do Espelho, eu não sei dizer, tá certo? Mas o fato é, rapaz, sabe que houve essa coisa ali em Brasília, houve esse sinistro, tá certo? E ali, sabe, os caras aí tentaram se reunir. Eles queriam, na verdade, passar direto, rapaz, encher o saco do Xandão de frente à Papuda, tá certo? Já tinha gente lá preparando o ambiente, tá certo? Esses caras não sossegam faixa, tá certo? Pô, bicho, é ego dos caras. Aí veja que a gente está falando de uma situação de quem não tem um sistema político de governança, tá certo, definido. Tem 13 youtubers aí, sabe, que são aí caras aí, sabe, perdidos aí no tempo e no espaço. E que nesse momento, por exemplo, eu para vir para cá fazer o vídeo, eu tive que desligar meu smart, sabe, sair de uma entrevista que ia começar a fazer o Breno Altman. Breno Altman que frequenta o canal dos Três Irmãos, tá certo? E são os caras aí folgados aí, sabe, youtubers aí, sabe, que aí, sabe, caras sem formação, tá certo? Curiosos aí, sabe, caras do senso comum, tá certo? E que tem um programa, eles ganham dinheiro com isso, a monetização dá uma renda para eles mensal, tá certo? Sei que hoje eles estão na China, bicho, eles estão na China. E o Leonardo Atushi já falou que eles estão lá na China, eles estão maravilhados com o que estão vendo. Que nada do que falavam, sabe, a respeito da China, da ditadura, dos chineses, não sei mais o que, ditadura para cá, ditadura para lá, tá certo? Porque a ideia do socialismo é instalar uma ditadura do proletariado, tá certo? Eu não sei por que o pessoal se ofende quando se diz que o Maduro é ditador. Eu acho que não, porra, a ditadura é isso mesmo. A gente vive uma ditadura, a ditadura burguesa, a ditadura liberal, tá certo? No sentido de que há assim uns valores que são impostos para a gente, no caso nós outros aqui no Brasil, nós vivemos uma ditadura burguesa, onde quem domina, quem dá a ordem, sabe, quem faz a governança são os burgueses, tá certo? Os burgueses, o mercado, os interesses do mercado. E lá na China, os interesses do mercado são lateralizados. O mercado existe, hoje os chineses admitem isso e praticam relações de mercado, tá certo? Mas eles dão uma outra direção para a questão dos cidadãos. Tem o mercado e tem o Estado, tá certo? Quem faz a governação do Estado? E para que serve o Estado? O Estado serve para fazer ali, sabe, garantir a todos que estão naquele território ali, tá certo? Os cidadãos, para terem ali, rapaz, sabe, um pouco de dignidade, sabe, poder respirar, sabe, ali, sabe, enterrados numa fossa de merda, tá certo? Manter pelo menos o nariz, sabe, fora dessa merda, rapaz, sabe, que é o capitalismo, tá certo? E eles vivem, então, uma situação de ditadura do proletariado. Eu não tenho, sabe, e não me incomoda, sabe, falar os chineses, lá o Xi Jinping é um ditador, tá, pode chamar, tá certo? Só que ele faz, não é para ele, rapaz, sabe? Quando se fala em ditador, você está falando de um sujeito autoritário, tá certo? Outro dia foi no programa do Viaro, acho que foi no sábado, acho que foi ontem, tá certo? E o Viaro costuma agora, sabe, rebater o pessoal que está nos chats ali, sabe, pagam ali uma taxazinha ali, sabe, para fazer comentário, tá certo? E tinha um cara enchendo o saco, eles ficam, sabe, atormentando os canais de esquerda, sabe, os seus sites, as suas lives, tá certo? Aí eles participam, sabe, eu penso, não sei se são robôs, eu não sei como é que é. E eu sei que o professor Viaro estava rebatendo cada um, sabe, dos comentários desse pessoal aí, sabe, mandando até os caras enfiaram todos os dedos no cu, rapaz. Olha, o Viaro é professor, tá certo? Professor com livro escrito, tá certo? Porra, bicho. Tem o último livro dele, que eu não vou lembrar aí, mas fala da Princesa Isabel. Não sei, mito da Princesa Isabel, não é o mito, é a síndrome da Princesa Isabel, eu acho, tá certo? Qualquer coisa assim, tá certo? Ele é um professor, rapaz, um intelectual, tá certo? Ele mandou os caras enfiar os dedos no cu, tá certo? A porra, bicho, pegou pesado, olha. Porque os caras, eles ficam, sabe, ali atormentando o professor, ele pergunta assim, professor, o senhor sabe o que é fascismo? O senhor fica falando de fascismo? Pelo menos o senhor sabe o que é fascismo? Aí um outro cara comentou assim, porra, professor, o senhor agora deu para isso, de ficar aí, sabe, rebatendo garotos de 15 anos. Então ele deu a ideia, sabe, de que essas pessoas que fazem aí, sabe, esse diálogo com o professor, tá certo?
e ficam aí, sabe, querendo aí tirar razões do professor, são garotos aí, tá certo? Jovens aí, gente da geração Z, essas coisas todas aí, tá certo? Porra, que não tem substância, tá certo? Que não tem tutano, que não tem leitura bastante, sabe, para fazer debate, tá certo? Porra, bicho, aí fica difícil. E então veja que porque eu cheguei até aqui falando disso aí, falando do Viário, tá certo? É que eu estou dizendo assim que veja ah, o momento que a gente vive, tá certo? Esse pessoal aí, quem estava na Praça do Cruzeiro foram levados ali por um tal de Nicolas Ferreira, tá certo? É um cara empolgado, um cara de pouca leitura. Eu não sei se ele teve tempo. Os cursos que o Olavo de Carvalho deu são vídeos, tá certo? E esses vídeos estão aí na internet para quem quiser fazer. Eu não tenho coragem de assistir. Eu assisti uma vez um vídeo dele, fiquei olhando assim, tá certo? O cara fumando o tempo todo, tomando Coca-Cola, sabe? Não sei mais o que. Eu não sei se era Coca-Cola. Eu acho que era Coca-Cola, não sei. Mas assim, sabe, com uns gestos agressivos, assim, sabe, fora do padrão, eu fiquei olhando assim, tá certo? Mas não tive coragem, sabe, de continuar perseguindo o cara, sabe, de continuar, sabe, cercando o cara ali, quando já são agora 27 minutos de vídeo. E eu só sei dizer, eu não sei se o Nicolas é um seguidor, mas sei que esse cara é um cara de extrema direita, tá certo? Aí você que perguntava pro Viário, Viário, professor Viário, o senhor sabe o que é fascismo? Aí tu tens que voltar, rapaz, à velha Grécia, tá certo? A velha Grécia, tá certo? No tempo, os gregos eles foram ali, sabe, praticando, sabe, a existência. E chegaram num ponto que eles desenvolveram, sabe, noções, tá certo? Então veja, de repente tem um rei, um monarca, tá certo? Um monarca, é mono, tá certo? Arqué é poder, tá certo? Então a sociedade ali, a cidade, a polis, precisa de alguém que mande, tá certo? É o monarca, tá certo? Mas por vezes esse monarca, tá certo? Ele exorbita ali, sabe? Ele vai além, sabe? Ele exagera demais nos interesses. Os interesses públicos e privados foi outra noção, sabe? Que se estabeleceu, o interesse, sabe? Que pode ser público, pode ser privado. E quando o cidadão opera demais no sentido do interesse próprio, tá certo? O interesse é privado, particular, mas ali, sabe, como sendo ali um governante, tá certo? Ele precisa pensar na polis também, tá certo? No interesse dos cidadãos, aí o interesse passa a ser público, tá certo? Então se vai por aí, se vai para lá e veja que tem momentos em que o governante, o monarca, ele exagera demais, fica doido, certo? Que nem aqueles imperadores romanos, tá certo? E imperadores e reis mesmos aí ficam doidos aí, tá certo? Aí nesse ponto aí, tá certo? A autoridade que foi ali dada para ele de certa maneira, ou a autoridade que ele se permitiu ter, tá certo? Ele leva ao extremo, tá certo? Aí veja que nós estamos falando aí de autoritarismo, tá certo? E o fascismo nada mais é do que, sabe, essa posição autoritária de um governante, tá certo? Apoiado por aí, sabe, por seguidores, por aí uma parcela de cidadãos da mesma sociedade, tá certo? Porra, bicho. E eu só sei então que nós temos essa história aí do que se chama hoje de fascismo, tá certo? Essa noção do fascismo, ela nasceu ali, sabe, no século XX, ali na Itália, tá certo? Com o Mussolini, tá certo? Quando ele, sabe, resolveu ali passar a perna na sociedade italiana, da mesma forma como o Hitler, rapaz, passou a perna na sociedade germânica, tá certo? Porra, bicho. Então, assim, então o fascismo tem a ver, sabe? E esses caras, quando se põem no mundo, o governante, quando se torna um fascista, ele é um cara, é um destruidor, tá certo? Ele não quer saber dos valores passados, tá certo? Dos valores laicos, sabe, dos valores temporais, das instituições, digamos assim, tá certo? É que nem está acontecendo hoje lá com o porra do Trump ali, sabe, nos Estados Unidos, ou como fez o Bolsonaro aqui com o Paulo Guedes. Rapaz, eu não posso esquecer o Paulo Guedes, olha, aqui no Brasil, tá certo? Onde esses caras se tornaram aí, sabe, tiranos, tá certo? Se tornaram autoritários, se tornaram fascistas, tá certo? E o fascista, ele tende, sabe, a destruir o que está construído. É isso, na verdade é isso, tá certo? Porra, bicho, olha, são 30 minutos de vídeo, tá certo?
E eu vou, rapaz, que eu vou chamar para esse vídeo de Tracajá, tá certo? Em homenagem àquela situação, rapaz, daquelas fêmeas ali, daqueles bichinhos fêmeas ali, rapaz, ali no Xingu, tá certo? Que não deixam ali, rapaz, a sua terra, eles ficam ali no entorno da ilha onde eles nasceram, rapaz, sabe? E lutam, 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 e quando ficam aí adultos, sabe, eles vão ali desovar. Fico por aqui, digo que o meu nome é Ernest Caboclo Falador, rapaz. Ô, Ernest não, Ernesto. Caboclo Falador, rapaz. Olha, nesta segunda-feira, tá certo? Nesta segunda-feira, é dia 26 de janeiro. Janeiro não me lembra nada, aliás. Quer dizer, dia 26, tá certo? Fico por aqui, rapaz, e por ser um caboclo falador, rapaz, sabe? Eu não presto, tá certo? E quem fala muito, rapaz, dá bom dia a cavalo, tá certo? Bom dia.